Bem-vindo ao programa Voz das Assembleias de Deus. Daqui a pouco vamos estar falando a respeito do preparamento para a volta do Senhor Jesus. Fique conosco, após os louvores, nós vamos estar entrando dentro do assunto a respeito do arrebatamento e vamos estar falando também a respeito da preparação para a volta do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao programa Voz da Assembleia de Deus. Sejam todos bem-vindos aí, José Batista dos Santos, Edson Alencar, seja bem-vindo aí ao programa.
Sejam todos bem-vindos aí à live. Marcela Viviane, Neto Rodrigues, meu amigo, ô meu amigão, Equinho, Neto Rodrigues, tamo junto, tamo por cá, cidade de Comodoro, Mato Grosso, abençoado. Você tá em Porto Velho aí, um abraço para todos aí de Porto Velho, toda a sua família aí, manda um abraço para todos aí. Vanusa Camargo, seja bem-vinda. Marcela Viviane, seja bem-vinda. Maravilha! Sejam todos bem-vindos aí na live. Minha esposa, minha querida esposa, André Felisberta. Seja bem-vinda, meu amor. O tema da mensagem de hoje é
se preparando para a volta do Senhor Jesus. Só tem você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava. Louvado seja o nome santo do Senhor. Retornamos de novo com a programação Voz das Assembleias de Deus. E eu quero aqui agradecer a todos que estão na sintonia desta programação, que desejam participar também do programa através do aplicativo do Facebook. Acesse aí Ed Carlos de Campos Meira e você vai estar participando agora ao vivo da live através do aplicativo do Facebook. Ed Carlos de Campos Meira. Você vai acessar o seu aplicativo do Facebook e vai digitar Ed Carlos de Campos Meira. Você vai entrar agora ao vivo nesta programação através da live. E eu quero agradecer de coração todos os nossos irmãos do Templo Sede, a todos os nossos irmãos das Glebas, a todos os pastores que estão aí na audiência desta programação. Mandar um abraço a todos vocês e agradecer, né, a todos os colaboradores que são mantenedores deste programa. Agradecer a Oficina W Xeremeta, quero aqui agradecer a Super Sol Solar, quero aqui também agradecer a Motos e Bike, né? Quero também aqui agradecer Tony Barbearia, Lojas Claros, né? Esquimo Sorveteria, né? Ali na Praça dos Pioneiros, um dos nossos colaboradores também, que está nos ajudando a manter este programa. A Esquimo Sorveteria, ela está com uma promoção maravilhosa lá de picolés e sorvete, e nós, como somos já cliente deles, né, nós estamos indo sempre ali comprar um sorvete, um cascão e saborear o melhor sorvete da cidade de Comodoro. Está ali na Esquimo Sorveteria, né? Travessa Racieri Masucci, né? Masucci 98E, no centro, Praça dos Pioneiros. E tem uma promoção lá, ó. Promoção de picolé 0 grau, né? De R$4 por apenas R$2. A promoção é até durar o estoque. Você que gosta de um picolé 0 açúcar, o valor dele de R$4, se encontra agora no valor de R$2 até durar o estoque. Temos aí também Lojas Ferreira, né, Zé e Silvana, que são dos mantenedores, dos colaboradores deste programa. Temos também a Livraria Evangélica Viva, né, que está nos auxiliando aí, nos ajudando também para manter esse programa. Enfim, quero aqui, se eu esqueci de alguém, eu vou procurar durante a programação, estar aqui fazendo os agradecimentos. E você
que deseja ser um colaborador e ofertar para este programa continuar no ar, o número do meu Pix é o 65 Você que deseja fazer uma oferta para ajudar a manter o programa no ar e deseja fazer uma oferta, o número do meu Pix é 65 Vai aparecer lá aí de Carlos de Campos Meira. E você manda o seu nome aqui para mim, faz o seu Pix que nós vamos estar anunciando aqui na rádio que você também é um colaborador deste programa. Vamos lá, pessoal. Eu quero ler com você, haja visto que nós estamos fazendo o programa hoje a respeito da volta do Senhor Jesus. E eu quero, com o tema, se preparando para a volta do Senhor Jesus. E eu quero ler um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Vamos ler 11 versículos da Bíblia. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que a respeita ao reino de Deus. E estando com eles, testemunhou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Verso 11. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Meus amigos que estão na audiência desta programação, que estão me acompanhando através do Facebook, estão agora me ouvindo através das ondas sonoras da Rádio Princesa do Guaporé, nós estamos vendo que um dos grandes sinais da volta do Senhor Jesus é o aumento de falsos profetas e da transigência religiosa dentro da igreja. Um dos sinais que aponta para a volta do Senhor Jesus é o aumento de falsos profetas e da transigência religiosa dentro das igrejas.
Outros sinais: o aumento do crime e desrespeito à lei de Deus. Esse aqui é o segundo sinal. Aumento de guerras, fomes e terremotos. Diminuição do amor e da afeição no lar. Perseguição mais severa do povo de Deus. Aqueles que se mantêm firmes serão salvos. O evangelho será pregado ao mundo inteiro. O Espírito será derramado sobre o povo de Deus. Mas tem alguns elementos aqui, que é o aumento de falso profeta e a transigência religiosa dentro da igreja. Nós estamos vendo que o aumento de crime e desrespeito à lei de Deus, porque quando fala da lei de Deus, o desrespeito com relação às leis de Deus não é somente no contexto social, não é só aquela pessoa mundana que vive da prática pecaminosa do mundo, que são pessoas que transgridem a lei de Deus. Não. Quem transgride a lei de Deus também são pessoas que estão inseridas dentro de um contexto religioso. São pessoas que frequentam uma religião, são pessoas que nasceram dentro de um sistema religioso, dentro de um segmento religioso, embora conhecendo a lei de Deus, vivem nas práticas pecaminosas. Vivem uma vida como se não tivesse lei. Porque muitos estão dentro de uma religião, mas não levam a palavra de Deus a sério e nem a pessoa de Deus a sério. Então, nós não vamos ser salvos porque estamos dentro de uma igreja ou de um sistema religioso. Nós seremos salvos se levarmos a palavra de Deus a sério, aplicarmos a nossa vida e levarmos o Senhor a sério. Uma das coisas que nós precisamos entender é que, com o aumento das guerras que está acontecendo no mundo, né, Ucrânia, Inglaterra, Israel e alguns países ali da Ásia, né? Quero aqui agradecer a Alessandra Maciel. Seja bem-vinda, Alessandra Maciel. Quero aqui também Igor Modesto, meu primo ali da Varza Grande. Um abraço a todos vocês, sejam bem-vindos aí. Nós estamos falando sobre preparar a vida para a volta do Senhor Jesus. E então nós estamos vendo aí todo o cenário preparado para a volta do Senhor Jesus. Os escândalos, um dos sinais que apontam para a volta do Senhor Jesus, é os escândalos tanto no meio social, a transigência religiosa, os escândalos dentro das igrejas, do sistema religioso, as abominações cometidas pelo sistema religioso. Esse é um dos sinais da volta do Senhor Jesus. O aumento de falsos profetas. Esses falsos profetas estão incluídos dentro deles falsos pastores, falsos ministros, falsos ensinadores, falsos obreiros, falsos pregadores. Porque um profeta não é somente aquele que tem o dom de profetizar. Um profeta é aquele que pronuncia uma mensagem em nome de Deus, porém essa mensagem ela não está alinhada, enquadrada dentro do propósito de Deus, e não é o Espírito de Deus que fala pelos lábios deste homem ou desta mulher
que está anunciando um evangelho deturpado à humanidade. Então, nós estamos vendo nas redes sociais, nos aplicativos de TikTok, Kawaii, Facebook, YouTube, Instagram, enfim, há uma enorme ampliação, surgimento de falsos profetas, revelando que muitas coisas que não têm conotações bíblicas, profetizando coisas que não têm embasamento bíblico. E essas pessoas, quem usa elas e quem trabalha através dela é o espírito do engano. E o espírito do engano, ele tem um poder de persuasão de enganar as pessoas, tanto fora do sistema religioso, como também dentro do sistema religioso. Então, eu achei por bem, ao invés de falarmos somente da volta do Senhor Jesus, falarmos dos acontecimentos que apontam para a sua vinda, para a sua volta. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que um dos grandes sinais que apontam para a volta do Senhor Jesus é o aumento da criminalidade. A criminalidade, ela cresce na sociedade de forma exponencial, de forma grandiosa, de forma degradante. Nós estamos vendo aí filhos matando pais, pais matando filhos. Estamos vendo crianças sendo abusadas dentro da igreja, fora da igreja. O abuso infantil tem ocorrido de forma escandalosa, né? O abuso de menor, o crime contra a família, pais que cometem crime contra a sua família. E quando eu falo crime, não é somente matar, eu estou falando de defraudar alguém. Pessoas que cometem grandes delitos e pequenos delitos. Defraudam sua família, mentem, usurpam. Quantos irmãos de sangue defraudam outros irmãos no contrato, nos negócios? Quantos irmãos até dentro da igreja defraudam uns aos outros no contrato, nos negócios, nas cláusulas? E o crime está acontecendo, tanto na esfera criminal, homicídio, culposo, doloso, quanto os homens embriagados pegam o seu veículo, matam famílias em acidente por embriaguez. Então o aumento de criminalidade está crescendo de forma avassaladora. Então o cenário está pronto. O esfriamento dentro da igreja, as pessoas estão cada dia mais se esfriando na sua paixão, no seu amor por Cristo, no seu amor por Deus, até mesmo no amor para a volta do Senhor Jesus. Tem muita gente na igreja tomada pelo materialismo, a busca incessante pelo prazer, pela satisfação, pelas realizações, e está crescendo. Estamos vendo isso acontecer. O amor se esfriando, dentro dos lares, o amor paterno, o amor materno, o amor de filhos para com os pais, de pais para com os filhos, de irmãos para com irmãos, o amor para tratar nos negócios, o afeto de família está a cada dia mais. Hoje eu estava falando com um pastor amigo meu a respeito de nossas filhas. A filha dele já deve estar com uns 15, 16 anos.
E a minha vai fazer 10 anos, mas eu já pensando no futuro das nossas filhas, eu disse: com quem as nossas filhas irão se casar? Porque nós estamos vendo uma geração de meninos, na maioria das vezes, não querem nada com Deus, viciados em pornografia, viciados em prostituição, viciados em jogos virtuais, trocaram a mulher física pelas mulheres virtuais, e assim jovens mulheres também trocaram homens físicos por homens virtuais, entram no seu estágio de prazer em saciar o corpo, tocando nas suas partes íntimas. A inversão do sexo, pessoas que estão a cada dia mais apaixonadas por pessoas do próprio sexo. Então nós estamos vendo o cenário da abominação acontecendo na humanidade. Tudo isso é um cenário que aponta para a volta do Senhor Jesus. E tem muitas pessoas que querem colocar uma venda nos seus olhos e não observar que a volta do Senhor Jesus está próxima. Tem muitas pessoas que querem tapar os olhos e tapar os ouvidos para a realidade do que está acontecendo. Nós estamos vendo pessoas que estão pegando os nossos filhos, aliciando os nossos filhos menores, induzindo-os à prática pecaminosa. Esses dias eu estava ensinando na igreja onde eu estou dirigindo, pastoreando, e tem uma jovem ali, e eu estava falando, eu tenho preocupação, porque daqui a 5 anos, não vou nem a 10, daqui a 5 anos, uma jovem dessa dentro da igreja, buscando a Deus, querendo servir ao Senhor, será que ela vai achar um homem piedoso dentro das igrejas para casar? Será que ela vai achar um jovem que teme a Deus e que quer Deus e que quer ser um homem de caráter moral? Porque infelizmente a maioria dos jovens que eu conheço, a maioria deles estão viciados em jogos, viciados em coisas virtuais, viciados em prostituições virtuais. E aí você cuida da sua filha ou do seu filho, porque também existem moças viciadas nas coisas virtuais. Aí você educa, prepara para entregar o seu filho para uma pessoa que está dentro da igreja, mas não tem temor de Deus, não lê Bíblia, não tem comunhão com Deus, não vive uma vida com Deus de verdade. Quero aqui agradecer o Otávio, que está conosco, a André Pereira, que está conosco na audiência dessa programação através do Facebook. Então, olhando para esses aspectos do cenário mundial, as guerras políticas, porque vocês estão olhando só para a guerra de Ucrânia e Rússia e de Israel e os países ali. Mas vocês estão esquecendo de olhar para as guerras políticas internas. Quando eu falo de guerra políticas internas, estou falando de guerra política dentro do sistema religioso, de guerras políticas também dentro da política da sociedade. Pessoas estão degradando, cada um querendo defender as suas ideias. Pessoas estão cada um tentando defender os seus. E há quem diga que muitos estão ali para defender o seu bolso. Esse é o cenário, não preocupando com a saúde, não preocupando com a pobreza, com a miséria, mas em defesa de leis que eles sancionam leis para benefício do seu bolso, nada para a sociedade. Estamos em guerra. Em guerra de debate de ideias. E como então
nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Existem algumas visões escatológicas a respeito da volta do Senhor Jesus. Existe uma visão pré-tribulacionista dentro do campo da teologia. A visão pré-tribulacionista acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Essa é uma visão pré-tribulacionista. E a visão pós-tribulacionista acredita que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Ou seja, a igreja, os salvos, passarão pela grande tribulação. E aí você me pergunta, o senhor crê que o Senhor Jesus virá antes da tribulação, da grande tribulação, ou depois da grande tribulação? Uma coisa eu digo, nós já estamos sofrendo tribulações e angústia. Nós estamos com a alma gemendo quando olhamos para o contexto da igreja atual e quando olhamos para o contexto da sociedade atual. Os cristãos verdadeiros que leem Bíblia, que têm o Espírito Santo, quando ele olha para o estado de muitos dentro da igreja, nós estamos angustiando de ver o estado espiritual da igreja. Quem tem o Espírito Santo e lê Bíblia, ele quando olha para este mundo, ele se angustia e vê de fato o que está acontecendo no mundo. E quando ele olha para a Bíblia, ele se angustia. Há uma perturbação, há uma inquietação na sua alma. Então, há alguns tipos de perseguição e alguns tipos de tribulação. Tribulações externas, que nós somos perseguidos de formas externas, e tribulações internas, que nós somos afetados, né, no emocional, no psicológico e no espiritual. Qual que é a corrente mais certa? A igreja vai subir no arrebatamento antes da grande tribulação? A igreja vai subir pós-tribulação? Não sei. Vou falar a verdade, embora eu tenha textos bíblicos para responder tanto pós como pré-tribulacionismo, mas eu sei de uma coisa, que se a igreja vai subir antes da tribulação ou depois da tribulação, uma coisa eu te posso garantir, o Senhor Jesus está voltando. E o que está em xeque aqui, o que está em jogo aqui, não é se nós vamos passar pela grande tribulação ou se nós vamos subir antes da grande tribulação. O que está em xeque é que estamos preparados para a volta do Senhor Jesus? Porque do que adianta você saber que Jesus vai arrebatar a igreja no raptus, no arrancar, né, no tirar, elevar a igreja nas nuvens, e você não está preparado? Porque de informações o mundo está cheio. Mas você está preparado? Como está a sua vida diante de Deus? Então vou te dar uma resposta aqui bem mais clara. Aí você me pergunta, então como eu me preparo para a volta do Senhor Jesus? Agora nós vamos entrar aonde eu quero chegar. Então, como me preparar para a volta do Senhor Jesus? Só que tem outro advento que antecede todas as escatologias. É o evento chamado morte. Porque tem muitas pessoas preparando para o arrebatamento, ou para o milênio, ou para a volta de Jesus, mas estão esquecendo de preparar para a morte. Porque se o arrebatamento não acontecer agora, a morte pode acontecer para mim ou para você agora. E aí, você está preparado para morrer? Se a morte nos vir alcançar agora, como estamos diante de Deus? Estamos preparados? E eu aprendo uma coisa com um homem chamado João Batista.
João Batista, no capítulo de número 3 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 3. Evangelho do Senhor Jesus. Segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 3. Verso 1. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Como me preparar para a volta do Senhor Jesus? O primeiro preparo para a volta do Senhor Jesus é um convite, é um chamado ao arrependimento. Percebemos aqui nesse texto, vamos perceber aqui nesse texto, que João Batista está chamando o povo ao arrependimento e à confissão de pecados. Olha só. Ao arrependimento e à confissão de pecados. O povo ia até João Batista, à margem do Rio Jordão, para serem batizados, que era o batismo do arrependimento, e para serem perdoados pelos seus pecados. Mas o que é que João Batista estava fazendo? Chamando o povo ao arrependimento e chamando o povo à confissão e perdão de pecados. João Batista estava chamando o povo, preparando o caminho para a volta, para a chegada, na verdade, para a chegada do Messias, a chegada do Senhor Jesus. O povo precisava estar preparado para que Jesus se apresentasse. E qual é a missão dos pregoeiros? Porque quando João Batista pregava, já tinha diversas religiões em Israel. Essênios, saduceus, fariseus, herodianos e assim, enfim. Mas João Batista vai chamar toda a classe, inclusive a classe religiosa, para o arrependimento e confissão de pecados. Quando João Batista chama as pessoas ao arrependimento, ele chama essas pessoas a uma reflexão interior, interna e externa diante da palavra. João Batista está dizendo: olhem para as Escrituras, olhem para vocês, vejam como vocês estão vivendo, vejam como vocês estão diante da palavra do Senhor e observem como é que vocês estão diante de Deus. Vocês estão preparados para que o Senhor Jesus se manifeste? Quando então ele chama o povo para o arrependimento, ele chama o povo para um autoexame, para uma reflexão das suas vidas, como eles estavam vivendo diante da palavra de Deus. E voltando a falar aqui, estamos falando como se preparar tanto para a morte como para a volta do Senhor Jesus.
Você precisa estar preparado tanto para a morte quanto para o arrebatamento. Se o arrebatamento vai acontecer antes ou depois da tribulação, pouco me importa. O que eu preciso é estar preparado. Eu preciso estar em ordem com Deus. Eu preciso estar com a minha vida alinhada com a vontade de Deus. A minha vida precisa ser jogada à luz das Escrituras e ver como é que eu estou me comportando diante da palavra de Deus. Tem muitas pessoas estão esperando um profeta ir até ela e dizer: põe a tua casa em ordem, sendo que as Escrituras já estão nos chamando para colocarmos a nossa casa em ordem todos os santos dias. Como então João Batista chama uma nação que era o povo escolhido de Deus? A nação de Israel é o povo preferido, escolhido de Deus, mas João Batista está chamando o povo de Deus ao arrependimento, chamando o povo a uma reflexão de conduta moral e espiritual. Quando João Batista começa a pregar arrependimento, havia corrupção em todas as esferas sociais e religiosas de Israel. Roma dominava até dentro do sacerdócio. Havia um complô religioso, uma aliança política entre os sacerdotes e os imperadores romanos. No entanto, que os religiosos, quando foram crucificar Jesus, eles levaram para Pilatos e forçaram Pilatos levar Jesus à crucificação. A classe religiosa é pior do que o Império Romano. Eles pegaram Jesus, levaram a Pilatos e Pilatos disse para eles: julguem ele conforme a lei de vocês. Mas eles, quando foram olhar na lei, eles não acharam na lei uma brecha na lei para acusar Jesus de nada. E até o mesmo Pilato reconhecia que Jesus era tão justo que ele lavou a mão e disse: eu não sou culpado pelo sangue desse justo. E João Batista chega nesse cenário e traz a luz, traz a clareza, a condição que a nação de Israel se encontrava diante do Senhor, ao ponto de quando Jesus veio para eles, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por que é que eles não receberam? Porque eles não estavam preparados para a chegada do Messias, do Cordeiro de Deus. Eles estavam vendados, eles não estavam atentos para os cumprimentos da profecia. E João Batista vem chamar toda a classe para o arrependimento, para a autorreflexão, para um autoexame das leis, das escrituras, dos profetas. Eu não estou chamando você para fazer um exame escatológico das profecias bíblicas. Eu estou chamando você nesta hora para fazer um autoexame da sua vida diante da palavra de Deus. Se a trombeta soar agora, como estamos nós diante disso? Porque não presumais de vós mesmo, não presumais de vós mesmos, que estão seguros por causa das vossas tradições religiosas. Porque tem pessoas que eu estou falando aqui porque ela acha que ela se batizou em uma certa denominação, que ela está salva, que ela já é salva. Como é que você é salvo?
Como é que você está salvo? Como é que você está salvo? Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que você está diante do Senhor, Deus, neste momento? Então, o Senhor Jesus está chamando pessoas ao arrependimento de pecados. Percebe-se que o povo ia até João Batista para arrepender, ser batizado e confessar os seus pecados para serem perdoados. Talvez alguns dizem, você não precisa pregar tão duro desse jeito. Não, eu não estou pregando duro, eu estou citando Bíblia para você. É a Bíblia que é dura. É ela que é verdadeira. Ai, mas você... Eu estou preocupado com a minha alma e com a sua alma também. Eu não estou chamando você para uma mentira. Eu estou chamando você para uma verdade bíblica que Jesus disse em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas estão dentro de igreja defraudando, mentindo, recebendo falsa profecia, recebendo falsas revelações, recebendo falsos ensinos? Quantas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas e acham que estão preparados para a volta de Jesus e acham que estão preparados para a morte? Sendo que você está enganado, engodado, enredado por palavras que não te confrontam e não mudam o seu caráter, a sua vida, a sua postura diante de Deus. Eu quero que você, que está me acompanhando aqui nas redes sociais, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Porque João Batista veio preparar o povo para que Jesus se manifestasse. João Batista trouxe o povo ao arrependimento, à confissão de pecados, ao perdão de pecados, ao batismo. João Batista estava preparando o povo para a manifestação de Jesus. Ed Carlos, então, qual é a missão da igreja? É preparar as pessoas tanto para o advento, o evento chamado morte, tanto quanto o evento chamado volta de Jesus. O papel da igreja é preparar o povo para estar diante de Deus na eternidade. Não é profetizar palavras de efeito moral, superficial, artificial. Eu estava comentando ali sexta-feira com o Neto vigilante ali do Cicobi, Neto. Nós estávamos conversando que existe um evangelho que estão pregando para as pessoas, que Jesus está mais interessado em resolver os problemas pessoais dela do que salvar a alma dela. Que evangelho é esse? Que Jesus quer resolver primeiro os seus problemas pessoais do que salvar a sua alma. Que evangelho é esse? Que não te prepara tanto para o dia mau quanto para a eternidade. Que evangelho é esse? Que Jesus é esse? Que espírito é esse? Que denominação é essa? Que congregação é essa? Que pregação é essa? Que pregador é esse? Que igreja é essa? Que Jesus está primeiro preocupado em te dar dinheiro para você pagar suas contas, que Jesus primeiro está preocupado em colocar um dente de ouro na sua boca, que Jesus primeiro está preocupado em arrumar a sua coluna, a sua costela, do que salvar a sua alma, que está caminhando para a eternidade de tormenta, porque haverá duas ressurreições, e na ressurreição uma eternidade, a ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a condenação eterna. Alguns ressuscitarão para o juízo eterno, castigo eterno e ira eterna. E outra ressurreição para a vida eterna, de gozo, de paz, de plenitude, de completude com Cristo da glória. E muitas pessoas não estão
com o avanço de falsas profecias, de falsos profetas, de falsos pastores, de falsas mensagens que estão sendo propagadas nas tribunas, nas rádios, nas televisões, nos canais de aplicativo sociais, redes sociais. Entra na live aí e me faz um pix que o anjo vai te visitar e vai te mandar uma bênção. Olha aqui minha profecia para você agora. Não vai ter nenhum anjo. E você não precisa me fazer pix. Se arrependam. Se arrependam. Se arrependam. Começa a fazer um exame da sua vida com Deus. Eu estou chamando você porque eu não estou interessado no seu dinheiro. Não quero o seu dinheiro não, mano. Estou interessado no que você tem. Eu estou aqui interessado na salvação da sua alma. E para mim salvar a sua alma, eu preciso falar a você a verdade bíblica. Jesus te chama ao arrependimento, a um exame da sua vida. As pessoas que vêm, eu vou na igreja hoje para Jesus salvar o meu casamento. Beleza, Jesus está interessado em salvar o seu casamento? Lógico que está. Mas e a sua vida com ele? Como é que está? Porque do que adianta? Olha só, vamos refletir comigo aqui, irmão. Eu estou pregando sobre preparando a sua vida para a volta do Senhor Jesus. Tanto quanto para a morte, tanto quanto para a volta. Vamos refletir aqui. Do que adianta Jesus restaurar, resolver todos os seus problemas, curar sua enfermidade, restaurar seu casamento. Vamos supor, vamos desenhar aqui tudo bonitinho, colocar um dinheiro na sua conta, dar a você a casa que você tanto quer, dar a você uma quantia de dinheiro que você tanto quer. Enquanto isso, você nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca se converteu dos seus maus caminhos e está indo para a eternidade sem salvação, ressuscitará para a condenação eterna. Como é que fica? Como é que está a sua alma? Jesus diz, aquele que perder a sua vida neste mundo, ele salva-la na eternidade. Ou seja, compensa você perder coisas aqui e ganhar lá, do que você ganhar tudo aqui e não ganhar lá. Ganhar, porque todo mundo vai ganhar. Os salvos ganharão a eternidade nas mansões celestiais. Os não salvos ganharão. O que eles ganharão? Porque tem algumas pessoas, eu fico olhando algumas coisas na internet, alguns podcasts, e eu fico olhando pessoas dizendo, eu quero ir para o inferno, né? Porque o inferno lá vai ter carnaval, vai ter cerveja, vai ter uísque, vai ter pinga, vai ter cocaína, vai ter maconha, vai ter crack, vai ter pasta base, vai ter êxtase, vai ter todo tipo de promiscuidade. Então eu prefiro ir para o inferno. Eu prefiro ir para o inferno. Existem pessoas que dizem assim, que tem essa filosofia de vida, que acham, mas o inferno não vai ter nada disso que desenham para você. O inferno vai ganhar. O que é que as almas que vão para o inferno vão ganhar? A ira de Deus. Pesada essa tarde, né, irmão? Pesada essa mensagem, né? Mas é a verdade. Aqueles que morrerem sem Cristo, eles ganharão. Ganharão a ira de Deus. Por que eles ganharão a ira de Deus? Porque eles desprezaram a salvação.
Eles desprezaram o amor de Deus, eles desprezaram o que Jesus realizou por eles na cruz do Calvário. Antes eles amaram mais este mundo e as coisas deste mundo, e não amaram a Deus, nem a Cristo, nem a sua palavra, como deveriam amar de fato. Então eu estou aqui chamando você para a preparação, porque o cenário está pronto. O cenário para a volta de Jesus está pronto. Vamos olhar para as igrejas, para o contexto religioso, para todas as igrejas do Brasil. Vamos colocar o Brasil. A hipocrisia, a mentira, o engano religioso. A maioria delas estão corrompidas, se tornaram religiosas demais, soberba demais, arrogante demais, avarenta demais. Nada de espiritualidade, tudo carnalidade. O culto é para eles, o culto é em torno deles. Nada de culto para Deus, nada de adoração a Deus, nada de hino, de canções de louvor a Deus. Tudo é para eles e por eles e para eles. Percebam os cultos hoje, a maioria dos hinos, a vitória, Jesus vai te exaltar, Jesus vai te honrar. Não, Jesus não vai te exaltar, Jesus não vai te honrar, Jesus quer te salvar, meu irmão. Você sabe aonde que nós somos honrados? Na cruz. Quando você vai para a cruz, você vê a honra. Aonde que está a honra na cruz? Porque ele foi transpassado por nossas transgressões. Aonde está a sua honra? Que você, pecador, levou Cristo por causa do seu pecado. Ele foi transpassado por causa das vossas transgressões e você merecia. Era o inferno, o lago de fogo, aonde o bicho não morre e o fogo não apaga. Eu e você merecíamos isso, mas aonde está a glória? Que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e nele, por ele, nós temos a honra da gloriosa salvação. É aqui que nós somos honrados. É na cruz que nós somos honrados. É na cruz que nós somos exaltados. É na cruz que nós somos consolados. Você quer um lugar de honra? Vai para a cruz. Estou preparando você. Agradeça a Deus. Porque tem alguém aqui, e Deus vai levantar muito mais, como já está levantando, para pregar a vocês essas verdades que eu estou pregando. Para anunciar as verdades bíblicas, não interessado no que você tem, não interessado no que você é, não interessado no seu ouro, não interessado na sua prata, mas alguém interessado na sua alma, apaixonado por sua alma. E eu que vos prego aqui, eu que estou vos ensinando através desse programa, também tenho que me arrepender. Eu devo ir até a Jesus, mediante as Escrituras, e fazer uma reflexão se eu que vos estou pregando também não estou sendo reprovado pelo Senhor Jesus. Porque não adianta pregar a verdade e não procurar viver a verdade. Eu não adianta nada. Eu estou tanto quanto perdido como muitos que estão me ouvindo. Você acha que eu não estou anunciando essa mensagem para vocês e eu aqui também não estou sendo confrontado por esta realidade? Vocês acham que o Espírito Santo não está me confrontando agora em algumas áreas da minha vida que eu preciso me arrepender, me confessar os meus pecados ao Senhor e mudar de vida? Você acha que eu não estou sendo confrontado agora? Eu estou sendo confrontado, às vezes muito mais do que você que está me ouvindo aí. Porque eu não sou perfeito. Qual é o primeiro passo, então, para a preparação? Arrependimento, confissão de pecado. Vá até a Deus em oração, meu irmão. Vá até a Deus em oração, minha irmã. Pegue essa Bíblia sua. Vá para as cartas de Paulo. Vai para as cartas
aos Gálatas, vai para as cartas de Romanos, vai para as cartas paulinas, estude, ore, veja como é, vai para o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, vê se você ama os seus inimigos, vê se você ora por aquele que te persegue, vê se você bendiz quem maldiz você, ou você maldiz quem te bendiz. Pessoas maldizentes, e acham que porque frequenta uma denominação está indo. Pessoas que levantam calúnia, falso testemunho, difamações contra pessoas e acham que estão indo para o céu, irmão. E que se a trombeta soar, ele vai subir. Você não vai subir. Arrependa-se. Confesse. Eu olho para a Bíblia, eu vejo um monte de homens falhos e eu vejo um profeta por nome Isaías, que quando ele é confrontado na santidade, ele diz: ai de mim, homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuro lábio. Será que você poderia ir agora, em oração diante de Deus, e examinar os seus lábios, o que tem saído da sua boca para as pessoas? Quanto veneno você destilou sobre vidas que não mereciam o seu veneno? Quanto veneno você esguichou sobre pessoas que você às vezes não conhecem, nem sabe a causa? Mas eu vou para a igreja, todo domingo eu estou no culto, eu sou dizimista, eu sou ofertante, o pastor me ama, eu tenho cargo na igreja. E daí, meu irmão? E daí, minha irmã? Como é que está você diante de Deus, diante da palavra? Como é que estamos nós diante da palavra? Ailton, Edneia, estão aqui conosco. Compartilhe essa live para que essas verdades possam chegar a mais vidas. Então, olhando para esse ponto que nós estamos, é preparação. João Batista, quando vai pregar arrependimento e chamando o povo à reflexão de um autoexame e chamando o povo para a confissão de pecados, ele estava preparando aquele povo para a manifestação de Jesus, que já tinha nascido, só faltava se manifestar para o povo. Que já havia nascido, Jesus já estava mais ou menos na idade de João Batista. E quando Jesus se manifesta, o povo estava sendo preparado por João Batista, para que quando Jesus se apresentasse, o povo estava preparado para receber Jesus. Qual é a minha missão? Irmã Eva Aparecida Silva, que está entrando agora nessa live, qual é a nossa missão? É preparar o povo. Como preparar o povo? Pregando as verdades bíblicas para o povo, trazendo o povo para perto de Deus, para que quando a trombeta soar ou a morte alcançar alguém, ela esteja preparada para estar com Deus. Essa é a nossa missão. Vamos olhar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2. Vamos, na verdade, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. E verso de número 19. Eu estou vendo que eu vou ter que usar óculos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e versículo de número 19. Juscelino Mendonça, paz do Senhor, minha mãe está aqui ouvindo e gostando muito da palavra. Amém, irmão Juscelino? Maravilha de Deus. Quem entende a verdade, ele ama a verdade. Agora, quem está no engano, quando a verdade é ensinada, ele não quer saber.
Porque está no engano. Ele fica com raiva. Você lembra quando Jesus estava diante dos fariseus e eles tentando ali debater com o Senhor Jesus falou para ele: vocês amam a mentira, porque o pai da mentira é o diabo e ele é o pai de vocês, porque vocês amam e cometem a mentira. Eles eram religiosos, estavam dentro de um sistema religioso. Aí Jesus vai falar para eles: vocês são filhos do diabo. Ah, por quê? Porque vocês amam e cometem a mentira. Amém, irmã Eva? Deus seja glorificado. Irmãos, todos os sábados, a partir do meio-dia, nós estamos aqui fazendo live e transmitindo a programação através da Rádio Princesa do Guaporé 87.9. Nós vamos intensificar mais essas lives daqui a um tempo, fazendo podcast, tanto no Facebook quanto no YouTube, tanto quanto também no Instagram. É um projeto do meu coração e eu quero abrir um podcast e nós vamos trabalhar. A nossa mensagem, a nossa missão é trazer o povo, é resgatar o povo do engano e trazer o povo para uma preparação para a volta do Senhor. Vamos ler Atos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Arrependei-vos, pois. Olha só, arrependei-vos, pois, vírgula, e convertei-vos, vírgula, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim tempo de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já antes foi pregado. Atos dos Apóstolos é a mensagem de Pedro, quando eles curam um coxo que estava à Porta Formosa. O povo viu aquele milagre e todos ficaram atônitos com aquele milagre. Todos ficaram vislumbrados com aquele milagre. Adrielino Basílio, todos ficaram em um estágio de êxtase com aquele milagre que aconteceu com o coxo que era colocado nas Portas Formosas. Aí quando toda a multidão se aglomeraram, eles queriam ser salvos. E qual é o evangelho que Pedro prega para eles? Qual é o evangelho que o apóstolo Pedro prega para eles? Aceite Jesus. Aceite que você é o bombonzinho de Jesus. Que você é a menininha dos olhos de Jesus. Não! A Bíblia cristã evangélica e a Bíblia católica, tanto a Bíblia evangélica Sueli Aparecida, glória a Deus, como eu gosto de se alimentar da palavra de Deus. Tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia evangélica não muda a origem etimológica da palavra. Tantos apóstolos que está aqui em Atos 3, está dizendo, Pedro está dizendo, aceite Jesus, bombonzinho, florzinha, menina dos olhos. Não! Pedro está chamando o povo para algo urgente. Qual era algo urgente? Arrependei-vos e convertei-vos. O que é arrependimento e conversão? Pedro estava chamando o povo para uma reflexão de vida, para um autoexame, porque não tem como se arrepender se nós não sabemos do que se arrepender. Você só vai saber do que você deve se arrepender quando você examinar a sua consciência, o seu espírito, a sua alma e ver o quanto você transgrediu contra Deus, contra o próximo, contra seu pai, contra sua mãe, contra sua família, quantas pessoas você defraudou. Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos. Quantas vezes você já passou troco errado? Quantas vezes você deu golpe no caixa do supermercado? Quantas vezes você defraudou alguém que era para você abençoar? Deus até tocou no seu coração e você
orgulhoso, orgulhosa, não atendeu a voz de Deus e você defraudou? Quantas vezes o Senhor tocou em seu coração para você abençoar, ir lá pregar o Evangelho, falar do amor, você se acovardou, você se retraiu, se arrependa. Volte, confesse. O arrependimento é um chamado a uma reflexão de autoexame de consciência e expor para Jesus. Senhor Jesus, me perdoe, eu errei, eu falhei, eu pequei. E ele, Jesus, dentro do arrependimento, da conversão, está imbuído a graça e a misericórdia e o amor de Deus. Quando um ser humano se arrepende e confessa os delitos que outrora cometido, Jesus está pronto para passar o bálsamo nela, perdoar ela, preparar, lavar as vestimentas dela e fazer dela um herdeiro do céu. Quando somos chamados ao arrependimento, nós estamos sendo chamados a um exame de vida com Deus. Quando somos chamados ao arrependimento, estamos chamados para a misericórdia, estamos sendo chamados para a graça, estamos sendo chamados para ser aceitos por Deus. Quando somos confrontados ao arrependimento. E o evangelho é esse. Pedro vai chamar todo mundo ao arrependimento e à conversão. Percebas que há uma desconexão entre o evangelho de hoje e o evangelho de antigamente, ou o evangelho bíblico. Antigamente os pregadores pregavam: Jesus está voltando e ele quer te salvar, arrependa-se, se converta. E o povo nem precisava fazer apelo, as pessoas iam à frente chorando, querendo Jesus. Hoje o pregador, para alguém se arrepender, tem que fazer promessa de alguma coisa terrena. Vem que Jesus vai te dar uma bênção. Vem que Jesus vai te dar uma vitória. Vem que Jesus vai fazer isso. Promessas mentirosas. Eu vou falar agora. Vem que Jesus vai te dar uma bênção. Você sabe qual é a bênção que Jesus vai te dar? Se você se arrepender, a bênção da salvação. A bênção da vida eterna. A bênção do perdão dos seus pecados. E quando há perdão de pecado, há cura na alma. Gente, vocês não estão entendendo do que eu estou falando. Quando há perdão de pecado, há cura na alma e no espírito. O sangue de Jesus, ele invade aquela pessoa, limpando toda a impureza, purificando ela, fazendo dentro dela um santuário de conexão com Deus. Por que tantas pessoas dentro das igrejas asfixiadas emocionalmente falando, perturbadas espiritualmente falando? Não é porque não é falta de colocar a mão e orar, não. Não é falta de óleo ungido na cabeça, não. É falta de arrependimento para que sejam curados, restaurados, para que sejam purificados. É falta de arrependimento, de perdão, de ir até a Deus e dizer: eu pequei contra o Senhor, eu transgredi as tuas leis, os teus mandamentos, eu pequei contra os meus próximos, eu defraudei pessoas, eu traí minha esposa, eu traí meu esposo, eu traí a confiança dos meus filhos, eu menti pro meu patrão, eu defraudei meu patrão. Você que rouba soja de patrão, rouba horário de patrão, que rouba dinheiro, que é crente, que sonega contra a empresa que você trabalha, crente, arrependa-se! Arrependa-se. Deus está te chamando para um arrependimento. E você, patrão, também, que mente para funcionário, e você diz que é crente, diz que é católico, diz que é religioso, defrauda seu funcionário nas horas extras, tem mancomunação com o contador. Quem está falando aqui não é um homem inexperiente. Eu trabalhei muitos anos em áreas contábeis e eu sei como que há uma ligação de empresas com contadores para defraudar, e muitos patrões crentes que defraudam seus funcionários. Arrependa-se, se converta, para que venham tempos de refrigério e a presença do Senhor. Quantos patrões que são crentes perturbados?
Aí não sabe, eu vou na igreja, eu oro, o pastor põe a mão na minha cabeça, eu oferto, eu dizimo, mas a minha alma vive constantemente perturbada. Por quê? Falta de arrependimento, confissão de pecado, abandono, para que o tempo de refrigério venha sobre vocês. Amém? Eu estou preparando você para a volta de Jesus, ou para a morte, meu irmão. Essa mensagem é para te preparar, tanto para a morte quanto para a volta do Senhor Jesus. Se vai acontecer antes da tribulação ou depois da tribulação, não sei. Eu só sei que Ele está voltando e que a morte é real. Meu horário já deu. Eu quero aqui agradecer os colaboradores e agradecer você que esteve comigo aqui na live até esse momento. Agradecer você de todo o coração. Às vezes eu sou meio enérgico na minha fala. Às vezes eu sou explosivo na minha fala. Mas eu queria que essa explosão e que essa energia minha, mediante o poder dessa palavra, entrasse no seu coração e você não ficasse irado comigo, mas que você sentasse e começasse a refletir sobre você, sobre a sua vida. Como é que está você diante de Deus? E vá ao arrependimento. Meu primo Otávio Sechinel está ouvindo em Vilena. Otávio, sua família, Deus continue abençoando. Deus continue abençoando a sua vida e família. Vamos lá para o encerramento. Eu quero aqui agradecer os colaboradores, tá? Que estão aí nos ajudando, né? No patrocínio da rádio. Vamos lá, quero aqui agradecer a Supersol Solar, a Motos e Bike. Você que precisa arrumar a sua bicicleta, a sua motos e bike, vai ali na Silvana e o seu filho ali, pensa num povo, gente boa, abençoado. Você que precisa de uma placa solar, vai lá, o Anderson Magalhães da Supersol Solar. Oficina Mecânica W Xerimeta. Você que precisa de mecânica no seu trator, de assistência técnica no seu trator, na sua máquina agrícola, o Wilson Xeremeta é o homem que vai resolver o problema do seu trator. Passarinhos eletrônicos. Você precisa de instalar câmera aí, você precisa colocar motor no seu portão eletrônico. Passarinhos eletrônicos. Você precisa de um celular, uma assistência Claro, vai ali, Lojas Claro. Precisa comprar roupa, Silvana ali, Mercadão das Confecções. Precisa também de comprar roupa? Vai lá na loja Zé e Silvana, no irmão Zezinho ali, Lojas Ferreira, aqui na Avenida Valdir Marzucci, quase em frente do posto Cidade aqui. Você quer cortar o cabelo? Dar um trato no seu cabelo? Ficar filé? Tony Barbearia. Tony é um dos melhores, não vou dizer que é o melhor barbeiro, porque tem barbeiros bons aqui, né? Um dos melhores barbeiros da cidade de Comodoro está ali, Tony Barbearia. Você precisa comprar um copo de liquidificador, arrumar o seu liquidificador, comprar uma panela. São Paulo Utilidades, do nosso irmão Alfredo. Nosso irmão Alfredo tem ali algumas coisinhas que vai te auxiliar no dia a dia. Fábio Souto, prestação de serviços. Ele é um dos patrocinadores. E o nosso pastor presidente, pastor Givanildo de Souza Peixoto. E também ali, no Pablo Souto, ali na casa, eu me falo agora a memória, que eles mudaram o nome, antes era Ferragens Rossi, né? Agora mudou para casa, mas também é um dos colaboradores aqui. Fábio Souto é engenheiro e também empresário aqui na cidade de Comodoro. Ali é onde era Ferragens Rossi, né? Ali o Pablo Souto pode te atender em todas as linhas materiais de construção, eletrônicos e materiais elétricos, como fio, tomada e etc. Tudo que você precisar, vai ali aonde era a antiga Ferragens Comodoro, que é casa não sei o que lá, mudou o nome. Eu vou passar ali depois para pegar o nome certinho, anotar, para divulgar aqui.
Eu quero agradecer vocês, enfim, todos que estiveram conosco até agora aqui na audiência dessa programação. Deus continue abençoando sua vida, Deus continue abençoando a sua família e mais uma vez agradecer o meu amigo aqui da Esquimó. A minha esposa está dizendo que é Esquimó, né? Eu coloquei Esquimo, mas não sei se é Esquimo ou Esquimó. Mas se é Esquimó, o nosso amigo ali, ele está com uma promoção e ele é um dos colaboradores, tá, pessoal? Aqui do programa. Ele está com uma promoção até durar o estoque, tá? Picolé zero açúcar de R$ 4 por R$ 2 apenas. Ali na Praça dos Pioneiros, Travessa Recieli Massucci, 9998 e Esquimó Sorvetes Comodoro. Vai ali, eu passo ali de vez em quando, gosto de um sorvete de passas ao rum. A minha esposa que gosta. E eu passo ali, já compro um potezinho de sorvete, compro o cascão, vou embora para casa, sempre depois do programa eu passo lá. Vai ali, faça uma visitinha, leve o seu sorvete, leve o seu picolé. O frio está acabando, o sol está chegando e a Esquimó tem sorvete para você e para toda a sua família e picolés, amém? Deus abençoe, um abraço a todos, um beijo no coração e vamos orar. Santo e soberano Deus, abençoe, nos leva a uma dimensão de arrependimento pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Espírito. Nos ajude a fazermos um exame de nós mesmos, para que nós possamos arrepender, nos converter e viver uma vida para a sua santa e majestosa glória. Deus abençoe a todos. Um bom fim de semana, um beijo no coração, mais um beijo bem gostoso mesmo, é no coração da minha esposa, irmã Andréia Filisberta. Deus te abençoe grandemente e fique na paz do Senhor Jesus. Me tornou seu filho, fez de mim sua morada.